Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Tony Rocha e com vocês eu quero, nesse vídeo, te dar 8 dicas muito interessantes que vai te ajudar aí na criação do seu TCC, vai te ajudar a economizar muito tempo depois de você aprender todas as nossas dicas. Então, sem muitas delongas, então vamos lá. A nossa primeira dica aqui para que você crie o seu TCC de maneira mais fácil, rápida, com eficiência e eficácia é: primeira dica, não saia por aí pesquisando assuntos e mais assuntos. Se você ainda não definiu o que você quer, então não fique por aí pesquisando, pesquisando, pesquisando. Isso só vai te trazer mais dúvidas. Isso só vai fazer com que você perca muito tempo. Tony, mas meu professor disse que era interessante eu sair fazendo pesquisas e mais pesquisas. De fato, às vezes você está tão cheio de dúvidas que você não consegue definir um assunto. Então, o próprio professor entende ser melhor que você saia buscando alguns assuntos. Às vezes, nessa busca, você consegue, então, encontrar ali um assunto que você tenha interesse para fazer seu TCC. Mas essa, sem dúvidas, não é a maneira mais correta a se fazer. Porque se você não sabe o que quer, você vai perder ali dias e semanas buscando por algo que realmente não sabe o que é. Você pode, de fato, encontrar um assunto que goste, como também encontrar algum que goste, mas que não saia ali nenhuma ideia de fazer o seu TCC. Então, não saia mais buscando assuntos, pesquisando livros, artigos ou algo, se você ainda não definiu realmente o que você quer para o seu TCC. Então, a nossa primeira dica é essa: não busque informações, não saia pesquisando, não faça nada antes de ver as nossas próximas dicas, que eu tenho certeza que vai dar aí um upgrade aí no seu TCC. Então vamos para a dica de número 2. Nessa dica de número 2, nós vamos então definir o assunto do seu TCC. É isso mesmo. Você não vai sair buscando informações e mais informações sem antes definir o seu assunto. Tony, mas eu estou em dúvidas, como que eu faço? É simples. Não é possível que durante toda a caminhada do seu curso você não tenha gostado, não tenha tido afinidade por alguma disciplina. Eu tenho certeza que durante o percurso do seu curso existiu ali uma disciplina que você gostou mais, ou uma que você se sentiu mais à vontade de conversar, ou aquela que você tirou uma nota mais interessante. Então, comece por aí. Definiu esse assunto? Vamos supor que você faça administração de empresas ou direito. Em administração de empresas, você tenha gostado de gestão de pessoas. Em direito, você gostou ali de direito civil ou então direito trabalhista. Em educação física, você gostou ali de exercícios para pessoas da terceira idade. Em pedagogia, gostou ali daquela questão de ensino e aprendizagem, com um reflexo ali sobre as obras de Paulo Freire. Em psicologia, você gostou de psicologia infantil ou na parte de psicologia organizacional. Em engenharia, você gostou do aspecto de tubulações, estruturas físicas. Em arquitetura, você gostou da questão do paisagismo. Então, você vai definir um assunto. Após você definir esse assunto, você vai então em busca do seu orientador. Então, a terceira dica é buscar o seu orientador. Se você já tem um orientador, porque sua instituição já escolheu que um professor vai tomar de conta de orientar toda a sala, ou se a própria instituição disse, olha,
você vai ter um orientador que a gente vai ficar a par de escolher para você. Então, tranquilo, você aguarda esse orientador. Se já tem, beleza, você vai para o próximo passo, que no caso seria a quarta dica. Se ainda não tem, então a nossa dica é que você busque um orientador, de preferência aquele que você tenha tido afinidade, que você tenha gostado. Afinal, você vai ter, de certa forma, um casamento com esse professor ou professora para fazer o seu TCC. E o interessante é que seja com alguém, claro, que a gente tenha gostado, que a gente tenha ali tido algum tipo de interação, ok? Então busque alguém que você tenha afinidade. Se você definir um assunto, fica muito mais fácil. Vamos supor que você tenha definido ali no curso de administração de empresas o assunto gestão de pessoas. Então, vou buscar um professor que seja, no mínimo, especialista em gestão de pessoas, que tenha sido formado em administração de empresas ou recursos humanos, que tenha mestrado ou doutorado na área. Após olhar essas características, eu vou em busca do meu orientador. De preferência que ele seja um professor exigente. Quanto mais é exigente, mais o seu trabalho tende a ser melhor, porque ele vai pegar no seu pé, ali nos mínimos detalhes. Mas busque um meio termo, nem muito exigente, mas também nem muito relaxado. Se você quer realmente fazer um bom trabalho, busque esse meio termo. Busque também um professor criativo e, acima de tudo, prestativo. Aquele que, quando você necessita, envia um e-mail, passa uma mensagem ali no WhatsApp, ou liga para ele, ou então passa ali uma mensagem no Facebook, ele logo de imediato te atende. Às vezes não pode retornar no primeiro momento, mas diz: olha, recebi seu e-mail e vou estar te respondendo o mais rápido possível. Se você buscar um professor que, mesmo sendo muito capacitado, não tenha tempo para te ajudar, você vai se desmotivar e muito. Você, vamos supor, envia um trabalho na segunda-feira, o professor só te retorna na quarta da outra semana. Você vai ficar aí quase 10 dias parado, deixando sua criatividade parada, e isso desmotiva. Então, o que eu peço a você, busque orientador. Já tem? Então vá em busca dele e comece já a ter uma conversa com ele para a gente ir para a nossa quarta dica. Na quarta dica, a gente já começa realmente ali a fazer o nosso TCC. Porque se você definir um assunto, já tem o seu orientador, conversou, interagiu com este, e agora o nosso quarto tópico, a nossa quarta dica é que você crie o seu tema através desse assunto. Ou seja, busque ali o seu orientador ou orientadora e vá falar com ele. Olha, professor, eu defini aqui o meu assunto, eu quero realmente fazer o tema do meu TCC com base nesse assunto, mas estou ainda um pouco perdido. Teria como me ajudar? E aí o professor ali vai tentar te ajudar a criar esse tema. Agora, se você já quer levar um tema criado para o seu orientador, eu te indico estar acessando o nosso site tccnasnormasda.abnt.com.br e lá você busque por tema de TCC. E aí você vai ter ali um artigo bem especial que te ensina como fazer o seu TCC de forma bem simples e rápida. Ou então se inscreva-se aqui e acompanhe os nossos próximos vídeos que eu vou estar trazendo essa videoaula para te ensinar como fazer o tema do seu TCC. Ou seja, dependendo da época que você esteja assistindo, é só agora acessar o nosso canal e buscar por tema. E aí você vai então ver essa nossa videoaula exclusiva, ok? Seguindo, você então não vai fazer a loucura de sair buscando assuntos. Essa é a nossa primeira dica. Segundo, você vai definir o assunto. Terceiro, você vai estar com seu orientador conversando, interagindo e, em quarto, vai criar o seu tema. Na quinta dica, eu quero que você então comece de fato o seu TCC. Então você vai fazer a estrutura do seu TCC.
Você vai pegar aí, vai abrir o seu Word, ou então vai pegar uma folha mesmo, tá? Uma folha em branco, sem pauta, e vai estar iniciando assim. Colocar aqui no início da folha o tema criado e logo abaixo você estruture da seguinte maneira: pergunta de pesquisa ou pergunta-problema, ou então a problematização, dá no mesmo, ok? Logo em seguida, coloque objetivos geral e específicos, depois justificativa, hipótese e, por fim, você vai colocar a metodologia e os capítulos do seu TCC. Uma dica super interessante é que você busque transformar os objetivos específicos em seus capítulos, ok? Então, ao criar essa estrutura, você já tem praticamente todo o passo a passo que você agora tem que buscar para fazer esse seu trabalho de conclusão de curso. Então, a nossa sexta dica para você é fazer um cronograma. É isso mesmo, um cronograma. Ou seja, uma planilha ali com atividades a serem exercidas. Suponhamos que você vai iniciar o seu TCC na segunda-feira. E aí você definiu o horário, das 18 a 22 horas. Ou seja, das 18, 6 horas da noite, às 10 horas da noite. E colocou ali a atividade a ser exercida. Criação da estrutura do meu TCC. Então, durante esse período, ou até durante o fim da noite, você só vai dormir, só vai realmente finalizar o seu dia quando de fato tiver finalizado essa sua atividade. Nunca deixe para o outro dia, porque senão vai ficar acumulando e o que você já tem que fazer no outro dia, que seria outra atividade, você não faz porque ainda ficou uma atividade anterior pendente. Então, busque sempre fazer aquilo que você determinou no seu cronograma e faça corretamente, ok? Então, você tem um cronograma, agora você vai, então, fazer o quê? Hein? Você vai, então, para a sétima dica, que é fazer a pesquisa, ok? Do seu TCC. Como assim, Tony? Você agora definiu toda a estrutura. Você já tem um tema. Você já transformou seus objetivos específicos em capítulos. Suponhamos que o seu assunto seja gestão de pessoas e tenha tido ali um capítulo com o nome A História da Gestão de Pessoas. Então, o que é que você faz? Vai ali no Google Acadêmico, que é o mais recomendado, e também a plataforma Cielo. Coloca a história da gestão de pessoas. Vai ali, está aparecendo muitos artigos para você sobre esse assunto. Você vai clicar e vai ali filtrando alguns artigos que têm a ver com esse assunto. Então, você vai separando para você, ok? Se você tiver alguma dificuldade, porque às vezes o Google Acadêmico tem dessa, ele dá algumas dificuldades, ou seja, tem assuntos que ele acaba não filtrando da maneira correta. Você pode ir no próprio Google, tá? Coloca ali artigo, dois pontos, a história da gestão de pessoas. Então o Google vai te trazer apenas artigos desse assunto. Coloque tese, dois pontos, a história da gestão de pessoas. E o Google vai trazer teses com esse assunto. O mesmo se for dissertação. E aí, a mesma coisa, você vai abrindo ali esses artigos, essas teses ou dissertações e vai filtrando aqueles que têm a ver com o seu assunto. E aí eu vou te dar agora a nossa oitava dica, que é primordial para você que realmente quer fazer o seu TCC da maneira mais correta possível. Pronto, na nossa oitava dica, eu quero dizer para vocês que vocês façam então um fichamento de citações que são interessantes encontradas nessas pesquisas filtradas por você. Ou seja, você foi ali, buscou o seu assunto, tá? Estamos utilizando aqui o exemplo, a história da gestão de pessoas. Foi abrindo ali alguns artigos, dissertações, teses,
ou encontrou algum livro aí na sua biblioteca, ou você já tem algum livro em mão que você comprou que o seu orientador ou orientadora te deu. Então, após isso, você vai estar fazendo uma leitura, mesmo que de forma superficial, assim, rápida por cima, e aí você vai notando algumas citações interessantes. E aí você vai estar separando essas citações. Ou seja, você está fazendo ali história da gestão de pessoas. E aí, filtrando esses assuntos, você chegou em algum determinado momento ali que você achou uma citação justamente falando ali do início da história da gestão de pessoas, desde lá dos primórdios. Por exemplo, que a Venato, que fala muito sobre esse assunto, é um gênio desse assunto de gestão de pessoas. Ele, vamos supor que tenha um livro que ele fale justamente ali sobre esse assunto. Então, segundo o Cavenato, a gestão de pessoas iniciou desde o primórdios, na época ali, de pessoas ali do tempo das cavernas e tal, e tal, e tal, e tal. Beleza. Aí você diz, rapaz, isso aqui é interessante eu iniciar o meu capítulo de TCC com essa citação. Então, o que é que você faz? Você copia, tá? Essa citação com autor, ano e página e separa ali em um documento. De preferência que seja o Word, que é mais fácil. Você abre um Word, coloca lá fichamento, citações para o meu trabalho. E aí você copia lá, tá? Essa citação e cola dentro desse documento com autor, ano e página e também coloca a fonte que você conseguiu adquirir essa citação, tá? Feito isso, você vai fazer para todos os seus assuntos. E aí, veja bem, ao criar essas citações, no caso, filtrar essas citações para esse fichamento, você já vai ter aí ideias suficientes para desenvolver os seus capítulos. E aí você faz essa filtragem para todos os 3 ou 4 ou 5. No caso, a gente sempre geralmente trabalha com 3 capítulos. Geralmente trabalha-se também com 3 objetivos específicos. Então você faz 3 objetivos específicos, transforma eles em capítulos e aí você busca esses capítulos no Google Acadêmico, na plataforma Cielo, e se não encontrar nenhuma das duas, faz como eu dei essa dica anterior. Artigo, 2 pontos, e o assunto que você tem interesse. Faz ali toda a sua filtragem dessas citações e aí você vai ficar muito mais focado e vai ter muito mais ideias para você fazer o seu TCC. Pode ter certeza que essas dicas são interessantes, são primordiais e se você seguir esses passos, você vai conseguir fazer o seu TCC em tempo recorde, ok? Então é isso, eu sou o professor Tony Rocha. Desperte seu mundo de conhecimento aqui. Até a próxima videoaula aí. Fui!